vir à igreja, ouvir o Evangelho. Isso tudo é muito bom, mas se você não reproduz a vida de Cristo lá na tua casa, lá no teu lar, no cuidado com seus filhos, no amor com a sua esposa, no tratar com os seus amigos, a forma que você conduz o seu negócio, a forma que você mantém as suas alianças, você não é um verdadeiro cristão. Nós fomos chamados para amar e servir e lavar os pés das pessoas, é verdade, mas também nós fomos chamados para condenar o pecado no mundo e principalmente o pecado dentro da igreja. Vejam que você não vê muitos homens de Deus, como eu tive o privilégio de ter na minha vida, grandes pais na fé, desde a minha infância, na denominação da qual eu fiz parte, homens que poderiam e podem dizer do púlpito: olhem para Jesus, mas olhem para mim também. Vejam como eu faço os meus negócios, vejam como eu trato a minha esposa, vejam como eu educo os meus filhos, vejam o meu caminhar no dia a dia, na rua. Poucos pastores fazem isso. Pela graça e misericórdia de Deus, eu sou um deles. Pode olhar para mim. Pode olhar para mim. Olhem para Jesus, mas olhem para mim. Vocês vão ver alguém muito limitado. Alguém que tem muitos defeitos, muitas falhas, mas alguém que quer servir a Jesus todos os dias. Alguém que quer amar a sua família cada dia mais. Alguém que quer servir a Cristo cada dia mais. Alguém que quer lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro a cada dia, para colocar um sorriso no rosto de Jesus. Quem nos deu tudo foi Ele. E por isso nós temos que ter a mentalidade de Cristo. Falamos disso a semana passada. Para que você tenha a mentalidade de Cristo, você precisa de 3 processos. E eu dizia isso para Karen nesses dias, no encontro que nós tivemos agradável. Tudo que acontece na nossa vida começa na esfera da mente. A sua mente é que manda. Veja que se você disser: eu vou comprar a minha casa, você compra. Se você definir na sua mente: eu vou casar, como é que as pessoas fazem? Vamos casar? Vamos casar bem, vamos casar. Então primeiro o que nós vamos fazer? Definir a data do noivado. Então a pessoa define na mente a data do noivado. E aí ela começa então a ver as coisas, guardar dinheiro, selecionar o lugar onde ela vai morar, definir onde vai ser a festa do casamento, e é um processo. Mas tudo começa na nossa mente. Por isso que eu vejo gente aqui tão jovem, gente com uma idade já na melhor idade, mas muito jovem. Se veste como jovem, fala como jovem, anda como jovem, ama Cristo como jovem, porque João vai dizer: jovens, eu vos chameis porque sois fortes e tendes vencido o maligno, e é isso sobre a vida de vocês. Então, queridos, 3 processos na nossa mente. Para nós termos a mentalidade do reino, a primeira coisa que nós precisamos fazer é esvaziar a nossa mente. Esvaziar a sua mente. Existem vozes 24 horas falando na sua mente, inclusive quando você está dormindo, sabia disso? O seu inconsciente, enquanto você está dormindo, está falando, está jogando coisas para você. Por isso que é importante, antes de dormir, nós ouvirmos louvores, nós lermos a palavra, nós fazermos uma oração e pedirmos para o Espírito Santo: blinda a minha mente, Espírito Santo. Eu aprendi isso com um pastor americano lá no encontro Boa, na igreja da cidade. E ele reproduziu isso para nós. Todas as vezes antes de dormir eu oro assim: Espírito Santo, blinda a minha mente, me dá um descanso necessário. Às vezes a gente dorme, parece que a gente não descansa, não é? A mente continua trabalhando, mas maior é Deus, maior é o Espírito Santo que a nossa mente, e quando nós oramos intencionalmente, Ele nos dá o descanso. E eu tenho provado isso na minha vida. Esvazia a sua mente. São as vozes do governo, são as vozes da mídia, são as vozes da política, são as vozes da murmuração, são as vozes das dificuldades, são as vozes da incredulidade que estão dentro da nossa mente o tempo inteiro.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós lá em Romanos 12 que nós devemos fazer o que com a nossa mente? Renovar. Renovar a nossa mente. Como eu renovo, pastor? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de amigos que amam a Cristo tanto quanto você. Porque de gente ruim já basta a gente mesmo, não é verdade? Vamos andar com gente melhor, gente que está sonhando, gente que quer idealizar, gente que está avançando, que está progredindo, porque água parada só serve para uma coisa, dar bicho. Água parada só dá bicho. Segundo ponto, quando nós fazemos o processo de esvaziar a nossa mente, o segundo ponto se concretiza. Qual que é o segundo ponto? O Espírito Santo quer falar. Você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Você compreende isso? Deus não habita mais em templos feitos por homens. Hoje a gente está aqui nesse endereço da Fortuna de Minas. Amanhã esse grupo se multiplica e nós vamos para um outro prédio. Mas o Espírito Santo de Jesus não habita em prédios feitos por mãos de homens. Ele habita em você. Fala isso para a pessoa do seu lado. Olha, o Espírito Santo habita em você. E que Ele te dê revelação disso nessa manhã. Quando você esvazia a sua mente, que é o primeiro processo para ter a mentalidade do reino, o Espírito Santo vai começar a falar. Pastor, eu estou na igreja, mas eu não sinto mais nada. Eu estou lendo a Bíblia ali, mas parece que o Espírito não fala comigo. Pastor, no meu momento de oração eu estou distraído pensando em outras coisas. A sua mente está cheia, querido. E se a sua mente está cheia, o Espírito Santo não pode falar. O ruído é alto demais. Sabe quando você está tentando sintonizar aquela rádio abençoada e aí começa a vir um monte de rádio pirata? E você não consegue a sintonia? É a mesma coisa na nossa mente. Mas quando você esvazia, o Espírito Santo que quer falar com você, porque te ama e quer te conduzir, ele tem espaço para falar. Não pensa que o Espírito Santo vai invadir a sua mente. O Espírito Santo, além de ser desejado e bem-vindo, você tem que ter intencionalidade de atraí-lo, de atrair a sua voz. Porque isso implica no terceiro ponto. E as mulheres sabem muito bem do que eu estou falando. Você gosta de ficar falando sozinha? Gosta? Ninguém gosta de falar sozinho. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco e nós deixamos ele falando? É pecado. Muitas vezes nós não ouvimos a voz, mas quando damos o espaço e ouvimos, nós deixamos falando. O Espírito Santo está falando lá no seu ouvido. Passa naquela floricultura, compra aquela rosa bonita que a tua esposa gosta, com chocolate, leva para ela e fala: ó, vem aqui, eu te amo. Mas aí você fala: ah, não. Não dá para fazer isso aí hoje não. O Espírito Santo está falando no teu coração: prepara aquela comidinha gostosa que seu marido gosta, aquele prato especial, aquela costela de barro. Faz aquela saladinha que ele gosta. Ah, não, vou fazer esse macarrão mesmo aqui hoje, que eu estou com pressa, não dá tempo. Mas é o Espírito falando com você. Sabe como você identifica a voz do Espírito? Normalmente ele fala algo que você não quer fazer. É assim, não é? O Espírito Santo está falando para você orar, mas você está: ah, não. Hoje não dá assim, não dá para orar hoje não dá para adorar o joelho, hoje não dá, não tem como. O Espírito Santo está falando para você: vai até aquela pessoa e diga para ele: olha, você é amado do coração de Jesus, eu tenho um propósito para a sua vida. Aí você fala: não, o que ele vai entender se eu falar isso? Como é que ele vai receber essa mensagem? Às vezes o Espírito Santo está falando para você: adverta seu filho, mostre para ele o caminho, fale com ele, repreenda, mostre, tenha tempo de oração. Ah, não, ele já é grandinho, já sabe o que está fazendo, sabe nada. Exerça o seu papel de discípulo de Jesus.
3 ações. Esvazia sua mente para poder ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ele falar, obedeça. Esvaziar, ouvir, fazer. 3 verbos que você vai praticar nessa semana em nome de Jesus. Amém? Repete aí, irmão. Esvaziar sua mente, ouvir a voz do Espírito e fazer aquilo que ele está mandando. Todo cristão que tem a revelação, que eu acabei de falar, é um cristão cheio de fé e esperança. Porque nós somos movidos pela voz do Espírito. Nós somos a habitação do Espírito. E mesmo assim, isso não vai livrar a sua mente de ser bombardeada, de ser atacada. Quantos de vocês têm a mente atacada ao longo da semana? Achei que eu estava sozinho. Não vai dar certo. Isso aí não vai prosperar. Isso aí não tem mais jeito. E se, what if? É assim o tempo inteiro. Nós somos puxados ao negativismo. É assim, não é, gente? Nossa mente vai ser atacada. Ter a mente de Cristo não quer dizer que a sua vida vai passar a ser um mar de rosas. Mas tem muitos benefícios quando você ativa a sua mente para ouvir a voz do Espírito. Nós vamos ler um texto essa manhã. Por cristocência, o Gabriel citou ele aqui. É o texto de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 33. Uma passagem extremamente conhecida das Escrituras. Os discípulos que andavam com Jesus, que estavam com Jesus, comiam com Ele, caminhavam com Ele, ouviam a sua voz o tempo inteiro, estavam com as suas mentes cheias, perderam por um instante a mentalidade do reino. E quando a gente não tem a mentalidade do reino, nós sofremos. E nós vamos ver aqui o que aconteceu com eles. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 23, na tela diz assim. Todos acharam? Se achou, diga amém aí, Bião. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, Jesus estava pregando, fazendo milagres, sinais, maravilhas, curando, trazendo o reino de Deus. Muitas pessoas estavam ali, de frente ao lago de Genezaré. Ele estava pregando, mas ele dá uma ordem aos seus discípulos: entrem no barco e vão adiante, enquanto eu vou despedir as multidões. E depois disso, o que Jesus fez? Depois de despedir as multidões, ele subiu no monte. Jesus não é Deus? Para que ele precisava orar? A nossa mente tem um conceito errado de oração. A oração não é uma obrigação. A oração é você falar para o seu Pai as coisas do teu coração, mesmo que você saiba que Ele já sabe. Ele quer que você verbalize. Eu sei que o Kevin precisa tomar café da manhã todos os dias. Sei ou não sei? Mas eu gosto quando o Kevin chega e fala: pai, faz um pode lá para mim. Vai lá buscar um pãozinho. Eu me sinto melhor. Eu me sinto mais realizado quando ele pede. Por isso que Jesus falou: vocês não recebem porque pedem e pedem mal. E olha só, Jesus vai ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, é importante citar esses detalhes. Ao cair da tarde, o que é isso, Gustavo? Porque a nossa mente, ela viaja para um momento aqui onde nós temos energia elétrica. Tem a luz do celular. Está de tarde, qual é o problema? Não, querido, naquela época não tinha. Não tinha um poste, não tinha luz, não tinha celular, não tinha lanterna. Tinha as lamparinhas, olha lá. Então, representa o que ao cair da tarde? Já era de noite. Já não dava para caminhar mais. Então ele vai orar só a luz do luar. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: um fantasma. Olha só, gente com a mentalidade do reino, não reconhece que era Jesus. Quantas vezes nós estamos deixando de reconhecer que é Jesus falando conosco e aparecendo para nós? E tomados de medo, o que eles fizeram? Gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Tenha postura, cara. Não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, reparando, porém, na força do vento. Vocês estão aí? Sim. Reparando então na força do vento, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Começou a afundar. E gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? O Espírito Santo fala conosco, abre a nossa mente, esvazia a nossa mente agora, Espírito. Livra de todo impedimento que quer roubar o tesouro que está sendo derramado neste lugar agora. Você que está em casa, pare de fazer o que você está fazendo, concentre a sua mente na palavra de Deus e no alimento que você vai receber agora, no nome de Jesus. Sabe, irmãos, sem dúvida nenhuma, o maior inimigo dos filhos de Deus é o diabo. E o diabo, ele quer atrapalhar a nossa mente. Os dardos inflamados do inferno vêm até nós o tempo inteiro. Você já parou assim, às vezes você está andando na rua, ou você está em casa, assistindo TV ou fazendo qualquer coisa e vem um pensamento na tua mente, aquele pensamento você fala: meu Deus, por que eu estou pensando isso? Da onde surgiu isso? Já aconteceu isso com você? A Bíblia intitula isso de dardos inflamados do inferno. Por isso você tem que estar atento. Quando vier pensamentos assim, repreenda. Eu repreendo esse pensamento, Senhor. A minha mente é a mente de Cristo. Porque eles vão vir, é natural. O inimigo trabalha 24 horas para lançar dúvidas na sua mente. Ele quer lançar dúvidas. Será que vale a pena? Será que ser cristão vale a pena? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que é esse o caminho? Será que eu sou feliz? Será que se eu tivesse feito outra escolha? São sugestões. Minha vida não seria diferente? A dúvida é o maior inimigo da mente de Cristo. E por que a dúvida é o maior inimigo? Porque ela provoca dois tipos de ações diretas na sua mente. A primeira coisa que a dúvida faz conosco é nos paralisar. A dúvida te paralisa. A dúvida faz a gente parar. E todo aquele que para no meio do caminho, todo aquele que para no meio da caminhada de fé, começa a afundar. Quantas pessoas você viu passando do seu lado, vindo à igreja, ouvindo a palavra? Talvez muitos que pregaram a palavra para você, pessoas que levaram o evangelho até a sua família e que agora estão fora do caminho do Senhor. Pessoas que deixaram as dúvidas pessoais cobrirem a voz do Espírito Santo. E quando nós duvidamos, vimos lá Pedro, nós começamos a afundar. Simples assim. Pedro tira os olhos de Jesus e ele então começa a olhar para as circunstâncias. Ele começa a olhar para a sua volta. Ele começa a olhar para pessoas. Ele começa a olhar para sistemas. Ele começa a olhar para lugares. Ele começa a olhar para valores, para hábitos. E então ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. E essa é a tendência natural de todos nós que estamos dentro da igreja. Pessoas que começaram a olhar para pastores que não viviam uma vida de santidade.
Prega uma coisa, vive outra. Pessoas que começaram a olhar para líderes que diziam uma coisa aqui, faziam outra coisa lá. E é natural que nós façamos assim. Por isso que Jesus disse: ai daqueles que fizeram um desses pequeninos pecar. Pecar aqui envolve apostatar da fé. Ai daquele que traz escândalo para dentro da igreja. Melhor fora que colocasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançasse no mar. Não estou eximindo ninguém de culpa, mas quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e nós começamos a olhar para valores, pessoas e circunstâncias, a nossa tendência é afundar. A fé é crer nas coisas que não se veem, mas se esperam. Doutor, eu quero fazer uma viagem para Israel. Creia. Mas eu não tenho dinheiro. Creia. Eu não tenho trabalho. Ore. Doutor, eu quero uma casa nova. Estou morando de aluguel aqui, mas não estou satisfeito aqui. Ore. Dobre os seus joelhos. Peça ao Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Todas as vezes que nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos paralisar. Não dá, não dá, não dá. O mundo está falando o tempo inteiro. Não dá. As pessoas estão falando o tempo inteiro, não dá. Não faça, não vá, não sonhe, não projete, não vá adiante. Para, fica paradinho aí no seu lugar, que paradinho você não se machuca. Paradinho você não se desgasta. Paradinho você não vai ter problema nenhum. Mentira do inferno. O Senhor Jesus chamou você para avançar. Continue, prossiga, mantenha os seus olhos firmes no Senhor Jesus. Ele é todo poderoso, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, Ele é justo, Ele é soberano, Ele é fiel. Ele é Adonai Hori, o seu pastor. E ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não deve ter mal algum, porque o Senhor está contigo. Ele vai livrar os seus pés, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar o fim que você deseja. Ele tem algo poderoso para você, nessa vida e na vindoura, porque está reservado para você a cura da vida. Você vai viver eternamente, querido. Alegre-se, continue. O que tem gerado dúvida no seu coração nesses dias? Seriam as ondas da vida? Os tsunamis das más notícias? Será que é a força do vento que tem batido contra você e a sua casa? O medo de perder, o medo de fracassar, o medo de errar? O que tem gerado dúvida dentro de você? A segunda ação direta que a dúvida traz à nossa mente, ao nosso coração, é que ela nos leva a questionar a nossa fé em Jesus. Então, a primeira coisa que a dúvida faz é nos paralisar. E em segundo lugar, ela faz com que nós questionemos a Jesus, a nossa fé. É assim, não é? Toda vez que você passa por um grande vale, um grande deserto, uma grande decepção, a primeira coisa que você faz é questionar Deus, não é assim? Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Será que Deus não está vendo? Senhor, será que o Senhor não está vendo essa injustiça? Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, tenho feito bem, tenho abençoado as pessoas, lavado os pés das pessoas. Olha essa facada que eu estou tomando. A gente começa a questionar a nossa fé. Será que é isso mesmo? E o contrário também é verdade. Às vezes o sujeito está prosperando demais. Bem sucedido, está prosperando. As coisas vão de vento em popa. A gente começa a receber muito elogio, muito tapinha nas costas. Olha, esse é o cara, hein? Você quer saber a frase mais demoníaca criada? Esse não é fraco não, hein? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós somos fracos é quando nós somos fortes. Mas o mundo quer dizer para você, você não é fraco não, hein? Tá podendo, tá com tudo. Esse é o cara, olha lá. E a nossa mente dá aquela viajada e a gente começa a questionar.
será que é mesmo que Deus está fazendo tudo isso na minha vida? Ou será que é porque eu estudei? Será que é porque eu estou trabalhando mesmo? Será que é porque eu tenho esse sorriso bonito? Marlon Brando, Alain Delon. Cara, afinal de contas, eu estou com tudo. Sou bom, sou inteligente, eu sou trabalhador, eu faço mesmo, eu faço e aconteça, eu estou atrás, eu tenho habilidade. Será que não são essas habilidades que estão me dando isso? Você começa a questionar você mesmo. Cuidado, querido. Quer saber se isso está acontecendo com você? Vamos lá para o texto. Não acontece comigo não, Dudu. Vamos lá para o texto, vamos ver um detalhe. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Sim ou não? Sim. Ele chamou 12 cabras para estar com ele. Chamou ou não chamou? Sim. Os caras estavam lá pescando. Na vidinha dele. Jesus chamou. Vem que eu vou fazer de vocês pescador de homens. E aí então eles vêm. E Jesus começa o ministério. Jesus começa a pregar. Então Jesus anda para cá, Jesus anda para lá, Jesus vai nessa aldeia, Jesus vai nesse povoado, ele vai em Cafarnaum, ele vai no mar de Cesareia, e Jesus passa por Jerusalém, vai para esse lugar, e vai para cá, vai para lá, só que Jesus vai do quê? De Uber? Não. Jesus vai andando, no camelo, literalmente. Alguém aqui já foi office boy na vida? Ó, Lucas, Gabriel, o cara tem que caminhar, não tem jeito. E Jesus caminhava, tinha que caminhar. E muitas vezes, né, ele ia de uma outra forma. Ele saía da Galileia, ele ia atravessando o mar, pregava o reino de Deus por várias outras regiões, mas para isso ele precisava atravessar aquele mar. E como que Jesus atravessava o mar da Galileia? Geralmente ele fazia isso através do barquinho de Pedro. Jesus usava o barquinho de Pedro. Lembra da pesca maravilhosa? Não tinha pescado nada a noite inteira. Aí Jesus fala, lança a rede lá do outro lado e aparece tal. Os caras tinham barco, os caras eram bons. Jesus não tinha nada. E então Jesus usava o barquinho de Pedro. E sabe, querido, muitas vezes nós pensamos que Jesus só pode se mover na nossa vida através do nosso barquinho. Nossa mente é tão pequena, tão limitada, tão cheia de paradigmas, que ela gera padrões que parecem bem lógicos aos nossos olhos, mas que para Jesus são ridículos. Pedro começou a achar que Jesus só podia atravessar no barquinho dele. Talvez sua mente tenha levado você a isso. Eu vou trabalhar todos os dias da minha vida, eu vou dar o meu sangue e eu vou conquistar. Tá bom? Eu vou estudar, eu vou fazer uma graduação, uma pós-graduação e vou fazer isso e vou ser rico. Tá bom? Queria que fosse verdade, está cheio de pós-graduado aqui para sustentar o ministério. Às vezes a gente acha que Jesus só vai se mover através do nosso barquinho. Se eu fizer assim, Jesus vai estar. Se eu não fizer assim, Jesus não vai estar. Jesus pode fazer isso na minha vida se eu fizer isso, mas se eu não fizer, Ele não vai fazer. Lembra que eu disse? Esvazie a sua mente. Quando nossa mente está muito cheia das coisas deste mundo, a tendência é a gente começar a pensar que é o nosso barquinho que está tornando as coisas possíveis. Quando sua mente está cheia, ela te leva a pensar que você está no controle das coisas. Que é o seu esforço, que é a sua sabedoria, que é a sua inteligência, que é o seu vigor físico, que são as tuas decisões. E aí nós começamos a tomar decisões erradas. Que a gente pensa que é por nós, então a gente começa a tomar a decisão errada. Se existe um ser de luz superior, completamente sábio, que tem todo o poder, chamado Jesus, e que além de ter dado o barquinho para Pedro, chamou ele para o ministério e comprou ele lá na cruz do Calvário com sangue, o cara vai achar que é por ele? Como é que a gente acha que é por nós mesmos?
A palavra de Deus vai dizer que Jesus é aquele que opera tudo em todos. E é por ele que nós existimos, é por ele que nós somos e é através dele que nós nos movemos. Se você está aqui nessa manhã, eu falei esse texto no começo da ministração, é porque a misericórdia de Deus se renovou na sua vida. É porque pela graça e misericórdia dele, o seu coração está batendo aí. E ele te atraiu para esse lugar para ouvir a voz dele. Cuidado! Jesus comprou você e teu barquinho para que você faça a vontade dele. E não a sua. Isso que eu estou dizendo, queridos, é tão real que quando você lê essa mesma passagem de Mateus, que tem coisa que é tão importante na Bíblia, eu penso assim, tem coisa que é tão, que Deus quer falar tanto com a gente, que se repete, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é um texto assim, está repetido nos evangelhos. Então aqui nós lemos Mateus 14, mas você vai lá para Marcos 6, você vai ver que no verso 45, Jesus deu uma ordem para Pedro, que era o dono do barquinho. Jesus dá uma ordem para ele e dá ordem para os outros 11 discípulos. Jesus fala assim: entra no barco, remem e vão para uma cidade chamada Betsaida. Jesus foi extremamente específico com eles. Por que Jesus foi assim? Porque nós olhamos para o linear, para o natural, mas Deus conhece todos os nossos dias, todos os dias da nossa vida nas palmas das mãos dele. Ele conhece o teu futuro, ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente, ele conhece a tua eternidade, querido. Então Jesus deu um comando específico. Se a gente ler só Mateus, a gente não entende essa chave, essa revelação. Mas lá no capítulo 6 de Marcos, Jesus fala: pega o barco e vai para Betsaida. E aí quando você vai para o Evangelho de João, lê a mesma passagem, lá em João capítulo 6, verso 17, nessa narrativa, o texto vai dizer que os discípulos, ao invés de irem para Betsaida, eles foram para outra cidade, uma outra cidade chamada Cafarnaum. Jesus mandou eles irem para Betsaida, mas eles pegaram uma atalho e foram para Cafarnaum. Era mais perto. E a gente é assim. Nós queremos cortar processos. Nós queremos viver no imediatismo. Nós queremos que Deus faça, e a nossa oração é assim: faz, Senhor, mas faz ontem, não é nem hoje. Nós queremos pular processos. E o nosso Deus é um Deus de processos. Deus criou a terra, o mundo, os peixes, as aves dos céus e o homem em 6 dias. Por que ele não fez um só? Por que ele não falou assim: haja tudo? Ele poderia? Sim ou não? Poderia. Mas ele criou em 6 dias. Ele fez etapas, ele fez processos. No 7º dia ele descansa. E assim na minha vida e na sua vida, existem processos que você deve respeitar. Processos de restauração, processos de perdão, processos de vitória, processos de crescimento espiritual. Processo de semear e colher. Aquele que planta o vento colhe tempestade, mas aquele que semeia no Espírito vai colher em abundância a presença de Deus na sua vida, querido. Se você tem semeado na sua família, se você tem orado pelos seus filhos, se você tem consagrado o seu lar, a sua mente, o seu coração, o seu ministério, o seu caminhar, saiba que você colherá, porque a palavra de Deus declara que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também fará. Se você tem plantado coisas boas, tem semeado bem, o processo de receber, ele é completamente real, e você receberá, e você vai colher em abundância. Creia nisso. A nossa vida é uma vida de processos. Não queira pular etapa. A pessoa está lá, ele quer arrumar um emprego, mas ele não quer o primeiro emprego, ele quer ser o diretor da empresa. Mas ele tem experiência suficiente para ser o diretor da empresa?
vai acontecer se ele se tornar diretor da empresa? Vai se arrebentar. Eu achava engraçado, muitas vezes a gente estava no elevador com o Kevin e a Lorena, eles eram pequenininhos, né? E às vezes entravam algumas moças, né, lá no elevador, menina, 19 anos, 20 anos, olhava assim, meu sonho é ter gêmeos. Eu olhava para a cara dela. Quando? Ah, eu vou casar logo mais. Querida, você está preparada para ser mãe de gêmeos? Que coisa. O processo é doído, o processo é doloroso, o processo produz lágrimas, o processo vai demandar esforço da tua parte. Que é maravilhoso você tirar aquela fotinha no Instagram com 2 bebezinhos lindos, sua cara. Maravilhoso. Só que fica lá à noite, os dois com cólica, gritando de dor. Um fica doente, o outro na sequência. Então, saiba que existem processos na nossa vida. Não queira encurtar o caminho, não queira pegar atalhos, não queira sair do trajeto de Betseda para entrar em Cafarnaum. Sabe por quê? A tempestade vai engolir você. Foi assim que aconteceu com eles? Exatamente. Está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Quem está entendendo? Diz amém. Amém. Olha o perigo que a nossa mente gera quando ela nos faz olhar para as circunstâncias. Porque a tempestade ela não vem assim. Ela começa com uma nuvem. E é exatamente isso que deve ter acontecido. Eles estavam dentro do mar, eram pescadores experimentados, eles começaram a ver aquelas nuvens de chuva vindo, e o texto vai dizer que eles foram entrando mais para dentro do mar, mas eles pegaram outra rota. Eles não seguiram o que Jesus disse. E é exatamente assim que nós fazemos. Quando Jesus disser para você, vá por esse caminho, saiba que o caminho vai ser estreito. O caminho vai ser doloroso, o caminho vai exigir lágrimas e joelho no chão, mas saiba que nesse caminho você vai ser mais que vencedor, você vai ser acumulado de bênçãos, você vai ser mais do que vitorioso, porque o prêmio está reservado para você. Creia somente, continue caminhando, continue com seus olhos fitos em Jesus. A mente daqueles discípulos e a dúvida no coração deles os levaram a substituir uma ordem direta de Jesus por aquilo que eles achavam que é melhor. Jesus mandou fazer isso aqui, mas eu acho. Minha esposa às vezes é chata. Quer ouvir a verdade? Pergunta para a tua esposa. Ela vai falar na tua cara. Nu e crua, verdade, na tua cara. É assim. As mulheres são bênçãos de Deus para a nossa vida. Elas têm esse dom. Inclusive, nós vamos ter um encontro aqui em março, no final de março, que vai chamar, como é que é? Papo de mulher. Eu falei, já entendi porque vocês escolheram esse tema para o encontro. Papo de mulher. Porque normalmente é assim. Quando você pergunta para sua mulher, e aí, como é que foi lá? Papo de mulher. Você não tem nada a ver com isso. Fica na tua, é papo de mulher. Então elas deram esse nome já para a gente não encher a paciência, não torrar a paciência delas. E minha esposa é chata porque ela fala assim na minha cara: quem acha não acha nada. Plantei um pé de acho lá na minha casa uns 10 anos atrás, nunca deu nada. Então ou você é ou você não é. É sim, sim ou não. Ou você vai ou você não vai. Ou você tem convicção ou você não tem. Porque se você está achando, você não vai achar nada. E na nossa mente é assim. A gente começa a achar. E eles acharam que era melhor sair do trajeto. Meus irmãos, quantas vezes nós temos decidido que o melhor para as nossas vidas é o que nós achamos, e nós trocamos as ordens de Jesus pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, pela nossa força. Quantas vezes nós sentamos no barquinho da nossa vida e dizemos: o controle é meu, o barco é meu, eu que mando, eu que remo, eu vou para onde eu quero. Aí Jesus fala: então toma essa tempestade aí, filhão. Segura esse ventinho noroeste. É assim, gente. Todos os discípulos estavam lá, mas o barquinho tinha um dono.
Sabe quem era o bom dono do barquinho? Quem estava no piloto. Quem estava no piloto era Pedro. É sempre Pedro. Pedro que dava o comando, ele era o líder. E nós temos bancado Pedro dia após dia na caminhada da nossa vida. Quando você começa a achar que as coisas estão acontecendo por causa de você, do seu barco, da sua habilidade, do seu poder, do seu know-how, da sua beleza, a tendência é você afundar, porque Deus e Jesus não dividem a glória dele com ninguém. A glória é dele, nós somos criados para glorificar o nome dele. O texto vai dizer, o texto é maravilhoso, né? O texto vai dizer que lá no meio da tempestade, quando eles estavam afundando, porque tomaram o caminho errado, todo mundo desesperado, gritando, e agora nós vamos morrer, Jesus não vem. Diz o texto que Jesus vai passando na frente do barquinho, dando um tchauzinho assim, andando na água. E aí, galera? Ô, vocês vieram para cá? Eu falei que era para Betsaida. Vocês estão indo para Cafarnaum? Tá tudo bem aí? Jesus passa na frente deles caminhando sobre as águas. Mas Jesus não faz isso para humilhar a gente. Jesus faz para mostrar para nós que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está sentado sobre o círculo da terra e os céus são os cabelos para os seus pés e nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Não tem ninguém altivo na presença do Senhor. Não tem ninguém mais do que ninguém. Nós somos todos iguais perante a Jesus e Ele no seu tempo certo nos glorificará se nós ouvirmos a sua voz. Tomarmos a decisão correta, se nós tivermos a mentalidade do reino, querido. Jesus passa na frente do barquinho assim, dizendo assim, viu, Pedrão? Pedrão, querido, não tem nada a ver com o seu barco, tem nada a ver com a sua inteligência, não tem nada a ver com a sua sabedoria, Pedrão. Sou eu operando tudo em todos. É eu que promovo a fé no teu coração para que você avance, para que você venha até para mim, para que você corra a carreira da vida e para que eu glorifique você e dê uma coroa para você no final. É comigo, Pedrão, não tem nada a ver com você. Tem a ver se eu estou dentro do barco ou não. Você pode ter um barquinho à vela ou ter um iate. Se Jesus não estiver dentro, vai afundar. Vai afundar. Agora, se Jesus estiver dentro do seu barco, você vai chegar no destino final, querida. Sua família será salva, seus filhos serão salvos, seus amigos ouvirão e se renderão à palavra de Jesus. Você será uma bênção na igreja, você será um agente de salvação, um instrumento de cura, de libertação. Você será um modelo para as pessoas e vendo o teu caminhar, elas glorificarão o nome de Jesus. É para isso que você foi chamado, sabe, irmão? Muitas vezes os ventos contrários estão batendo forte em nós, porque nós estamos indo na direção errada, na direção que Jesus não mandou a gente estar. Cuidado com as dúvidas. As dúvidas nos paralisam, as dúvidas nos fazem questionar a nossa fé, e as dúvidas fazem nós pensarmos que nós estamos no controle. Uma outra lição valiosa que nós podemos tirar desse texto que nós acabamos de ler e que nos leva a termos cada dia mais a mentalidade de Cristo é o que Pedro faz. Quando Pedro começa a afundar, o que ele faz? Ele clama a Jesus. Quando nós temos a mentalidade de Cristo, quando nós passamos por provas, quando o céu começa a se fechar, quando o vento começa a bater, quando as coisas começam a vir contrárias a nós, nós dobramos os nossos joelhos e nós clamamos. E é disso que o inimigo tem mais medo. O inimigo tem mais medo quando você dobra os seus joelhos e começa a clamar por Jesus. Não interessa se você fez coisa errada, não interessa se você tomou o caminho errado, não interessa se você teve uma atitude fora dos padrões da palavra. Quando você se arrepende, dobra os seus joelhos e começa a clamar, Jesus imediatamente vem ao seu encontro e ele muda a atmosfera, ele muda a situação, ele manda o mar se acalmar, ele manda o vento se calar para abençoar a sua vida. Tem gente que está vendo o seu casamento ir embora, não dobra o seu joelho para clamar.
Tem gente que está vendo seus filhos se desviando, não dobra o seu joelho para clamar. Tem gente que está vendo as suas empresas indo embora, o fruto do seu trabalho definhando. Ele vai em tudo quanto é banco, mas ele não tem disposição para dobrar os seus joelhos e clamar. Tem gente que não quer clamar a Jesus. Gente que tem visto a sua fé afundando no mar da vida, mas não dobra os seus joelhos para clamar a Jesus, não abre a sua boca. Querido, sabe, irmãos, muitas vezes eu li esse texto aqui e eu li de forma errada. Na minha imaginação eu via Pedro completamente afundado no mar. Eu vi a cena de Pedro saindo do barco, dando alguns passos, 10, 12 passos, e de repente Pedro afundava, e Pedro estava lá embaixo. Vocês já viram algumas figuras na internet, de Pedro embaixo da água com a mão estendida? Mas não é isso que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Pedro, porque tinha uma mentalidade, sabendo que fez coisa errada, imediatamente quando ele começa a afundar, ele clama a Jesus. Coloque Jesus na frente das coisas, coloque Jesus em primeiro lugar, clama a Jesus imediatamente, e você vai ver que Ele vai vir ao seu encontro para te salvar. Aleluia. Não espere afundar, querido. Peça ajuda, abre a sua boca, compartilhe com os irmãos. Vamos orar, vamos jejuar. Jesus vai mudar essa situação. Jesus vai chegar com a tua vitória. Jesus vai fazer um milagre na sua vida pela glória de Deus. Hoje é manhã que nós abrimos a nossa boca para clamar. Vamos clamar pelo socorro de Jesus, clamar pelas nossas famílias, clamar pelas nossas almas, clamar pelas nossas casas, clamar pelos nossos filhos, clamar pela nossa fé. Sabe por quê? A palavra de Deus vai declarar lá em Salmo 43: Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. Olha o que o texto de Salmo 46, 11 diz: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o seu refúgio. Talvez você tenha sido socado pelo vento, talvez o seu barquinho está indo para lá e para cá. Saiba que você tem um refúgio, e o nome dele é Jesus Cristo. Esse Jesus é aquele de quem Davi disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de ti, Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele não dorme, o guarda de Israel não dorme. O Senhor é que guarda você. O Senhor é a sombra à tua direita. O Senhor guardará você de todo mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Clame esse Jesus, porque Ele vai vir imediatamente ao seu socorro. E para a gente finalizar e orar, a última lição de fé dessa noite: mentalidade do reino. Pedro está afundando, clama a Jesus. Imediatamente Jesus vai ao seu socorro, vai ao seu encontro, estende a mão, e o texto vai dizer que ambos sobem para o barco. E imediatamente o que aconteceu com o vento? Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Aleluia! Coloque Jesus no seu barco, querido. Para de acreditar na sua força, na sua sabedoria, no seu braço. Convide Jesus para entrar no seu barco, clame. E imediatamente quando eles entram no barco, todos os discípulos têm uma atitude. Sabe o que eles fazem? Prostram-se e começam a adorar a Jesus. E eles dizem: verdadeiramente você é o Filho de Deus. Adore a Jesus. Viva uma fé que te leve a adorar Jesus em todo o tempo. Sabe o que é adorar Jesus? Adorar Jesus é consagrar a sua vida para Ele. É não se contaminar com esse mundo. É não adorar homens, é não idolatrar coisas. É não adorar pessoas, é adorar a Jesus. É os seus olhos em Jesus, é a sua esperança em Jesus, é o seu renovo, é colocar os seus sonhos, a sua força, a sua esperança, tudo aquilo que você deseja e anseia para a tua vida e para a sua família, é colocado em Jesus. Quando você faz isso, você está adorando a Jesus. Na estrada da vida nós ganhamos e perdemos. Dias que nós vamos perder, dias que nós vamos ganhar. Nós perdemos bens, perdemos emprego, perdemos empresa,
Por vezes nós perdemos aqueles a quem nós mais amamos. Mas a vida com Cristo não está naquilo que a gente perde e naquilo que a gente ganha. A vida com Cristo está naquilo que nós já ganhamos. E sabe o que você ganhou? Você ganhou o seu nome escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida, para você reinar com Jesus nessa terra e viver de eternidade em eternidade. Para de olhar para esse mundo. Para de olhar para pessoas caídas. Exemplos de gente muito cheia de tudo, mas muito vazia de Cristo. Aquele que tem Cristo tem tudo, porque é Cristo em nós, a esperança da glória. Não importa o número de tempestades que você já passou na vida, o que importa é que se você permaneça adorando, não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores, não fique encantado por esse mundo, renda-se perante o Cristo Salvador, e você receberá aquilo que é mais importante, a mão de Jesus te tirando do mar, te levando para dentro do barco. Jesus estava lá no alto do monte, ele estava sozinho, ele estava inacessível, ele estava na presença do Pai, mas quando ele vê aquele barquinho, e nesse exato momento Jesus está olhando para o barquinho da sua vida lá no monte, lá dos céus, ele conhece você, ele conhece a sua luta, ele conhece a sua dor. Jesus não está alheio ao teu desespero. Jesus está vendo você, ele enxerga você, foi ele quem te criou. Jesus está vendo o seu barquinho muitas vezes sendo destruído pelas ondas. Neste momento, talvez quando você esteja no mais profundo do mar, é que Jesus vai passar à sua frente para dar a mão para você e te socorrer, querido. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Ele vai ao encontro dos seus discípulos. Não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vocês. Eu os enviei para que vocês sejam bênção, sejam minhas testemunhas. Eu não sei quais são as ondas. Vai se colocando de pé. Nós vamos orar, pode ficar de pé, nós estamos terminando. Robert vai colocar um louvor gostoso para a gente ouvir de fundo aqui, bem baixinho. Eu não sei as ondas que tem batido contra o seu barco. Eu não sei o vento que tem soprado lá contra a sua casa. Eu não conheço as suas dores, as suas angústias, as suas aflições, as suas traições, as apunhaladas que você tomou pelas costas, os olhares de desprezo, as rejeições que você passou. Eu não conheço os ataques na mente que você tem recebido, as mancadas que você pode ter dado. Eu não sei quais foram os atalhos que você tomou, os caminhos que você decidiu trilhar, que te levaram para dentro desse mar, cheio de ondas poderosas e ventos. Mas eu sei de uma coisa: aquele que te vê do alto monte está descendo agora, e ele está atravessando o mar da tua vida para socorrer você e te dar vitória. Coloque as mãos no seu coração. Vá trazendo à sua memória qual é o vento que você precisa que seja cessado. Quais são as ondas que você precisa que se transforme em calmaria? Quais são os atalhos que você pegou no eu acho, que você agora precisa pedir perdão, voltar atrás, refazer a trajetória, ouvir a voz do Espírito Santo? Essa oração é tua com Deus. Essa manhã é manhã de reconciliação. É uma manhã onde você pode abrir o seu coração para Jesus e dizer: me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu errei, eu falhei, eu não ouvi a tua voz. Eu fui no caminho do eu acho. Senhor, eu não suporto mais essas ondas. Senhor, eu preciso do Senhor no meu barco. Vem para o meu barco. Começa a orar agora, começa a dizer isso. Jesus, vem para o barco da minha vida.
Jesus toma o controle do meu barco. Jesus assume o leme. Jesus dá o direcionamento. Senhor, fala comigo. Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz nessa manhã. Fala ao meu coração. Mostra-me os caminhos que o Senhor quer que eu deva trilhar. Oh Senhor Jesus, faz esse milagre. Nós consagramos a nossa vida a Ti nessa manhã, Jesus. Nós clamamos em alta voz nessa manhã. Nós dizemos, nós reconhecemos que o Senhor tem o controle do nosso barco. O Senhor tem o controle da nossa vida. Nós não queremos pilotar mais nada. O barco não é nosso. Já não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós. Faz disso uma realidade na nossa vida. Oh Senhor Jesus, seja feita a tua vontade, ainda que isso me custe, ainda que isso traga problemas para a minha vida, ainda que o caminho seja estreito, Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade. Livra-me, Senhor, de afundar. Livra-me, Senhor, de me afogar. Livra-me das dúvidas. Livra-me de mim mesmo. Promove fé no coração dos meus irmãos agora. Levante as suas mãos aos céus. Oh Espírito Santo, nessa manhã eu profetizo sobre a tua igreja que venha um renovo da tua parte, que venha espírito de ousadia, espírito de coragem, que venha sobre eles, Senhor Jesus, uma fé, Senhor, renovada, que eles experimentem nesta manhã o teu toque. Espírito Santo, vai passando neste lugar, vai tocando a vida dos meus irmãos nesta hora, aqueles que estão acompanhando pela internet, que eles recebam o toque do Espírito Santo nessa manhã, que toda angústia vai embora, que toda aflição, Senhor, vai embora, que toda condenação, Senhor, seja cessada agora no nome de Jesus. Oh Senhor, que o teu abraço, o teu toque sobrenatural venha tocando a cada um desses meus irmãos, que as promessas que foram liberadas para a vida deles venham se cumprindo agora nessa manhã. Oh Senhor Jesus, a tua palavra declara que o Senhor tem planos para nós, o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. A tua palavra declara que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh Senhor Jesus, o Senhor morreu por nós, o seu sangue foi vertido na cruz de Calvário por nós. Não existe condenação sobre os teus filhos. Nós recebemos de ti nessa manhã o dom da fé, o dom da cura. Vem curar, Senhor, vem colocar na sua mão agora. Se você que está aqui tem alguma enfermidade, se o barco da tua vida te trouxe enfermidade, coloca a mão agora sobre a sua enfermidade, coloca a mão agora sobre o local da sua enfermidade. Eu profetizo cura agora no nome de Jesus. Toda dor de estômago, toda úlcera, tudo aquilo que tem trazido, Senhor, mal ao físico dos meus irmãos, eu profetizo, seja curado agora em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo nesta manhã. Toda dor de cabeça, Senhor, toda enxaqueca, todo espírito que tem trazido falta de sono, você está repreendido agora em nome de Jesus. A luz do Cordeiro brilha sobre este lugar. O Senhor Jesus te dá cura. O Senhor Jesus te dá libertação. Seja livre agora. Seja liberto agora. Que a luz do Senhor resplandeça sobre você. Toda ataque na mente, toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, toda falta de fé, vai embora agora em nome de Jesus. Receba a mente de Cristo nessa manhã. Receba o toque de Cristo nessa manhã. Receba a autoridade no nome de Jesus. Eis aí, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e ir contra toda a força do inimigo. Oh, aleluia. Aleluia, repita comigo essa oração agora. Senhor Jesus, repita alto, repita com fé. Senhor Jesus, nesta manhã eu clamo em alta voz, me ajude
entra no barco da minha vida. Faz algo novo na minha casa. Faz algo novo na minha vida. Faz algo novo na minha família. Me tira desse mar, Senhor. E coloca meus pés na rocha, que é Cristo Jesus, a quem nós louvamos.